Oi. Fiz um reboco hoje, ó. Um leve delineado que já tá saindo. Eu fiz a maquiagem que é igual a minha cara. O ofício do músico, ele é muito solitário. Mesmo que você cante em grupo, toque em grupo, aprenda numa turma, no fim das contas e no fim do dia, você vai ter que lidar com o seu estudo sozinho. Não há o que possamos fazer sobre esse assunto, porque em última instância você tem que estudar sozinho, praticar sozinho, entender sozinho, se aprimorar sozinho. Não tem muito o que fazer quanto a isso. E por causa disso, muitos de nós acabamos tendo muita dificuldade de lidar com essa realidade de ter que trabalhar sozinho e desse esforço que depende só de você. E eu sei, acredite, eu sei que é muito complicado você pensar o tempo todo que a sua carreira está dependendo exclusivamente do seu esforço. Então vamos pensar em algumas coisas. A primeira, a sua carreira depende muito do seu esforço, mas ela não depende só do seu esforço. Tem muitas variáveis quando se trata de uma carreira musical. Tem gente que é muito boa, se esforça muito mesmo, mas não tem determinadas oportunidades ou determinados tipos de suporte ou aprendizados em outras áreas que vão ajudar ela a realmente se estruturar nessa carreira e continuar nessa carreira de uma maneira firme e sólida. Muita calma antes de pensar que a sua carreira não tá rolando só por culpa sua. Uma outra coisa que é muito importante pensar é o que é a sua carreira não está rolando? É você não ser super famoso? Isso quer dizer que a sua carreira não está acontecendo? Quais são as suas expectativas sobre isso? Você quer gravar comercial, ser capa de revista? Ou você quer simplesmente viver da sua arte, poder fazer o que você quiser com a sua arte e estar feliz com isso? Eu particularmente acho que você ter sucesso é você estar contente com a sua própria arte, com o que você realizou e tá muito certo do tipo de artista que você é. Eu sei que esse tipo de coisa traz muita cobrança pra gente sobre nós mesmos, sobre o quanto a gente está estudando. Eu sei que no vídeo anterior a esse eu falei exatamente sobre isso, sobre o quanto a gente tem que estudar, sobre o quanto isso é importante, mas de nada adianta uma cobrança sobre si mesmo que não vai te levar a lugar nenhum. Sabe aquela cobrança que você tá se cobrando tanto, que você não faz porcaria nenhuma? Não adianta nada você se cobrar nesse ponto, de uma maneira que te faça achar que você não é capaz de fazer as coisas, que você não é capaz de estudar, que você não é capaz de evoluir, que você não é capaz de realizar coisas que você fique satisfeito. E aí entra um outro fator ainda, gente, é um fator que puxa outro fator, que puxa outro fator, é um fator infinito. Que é o quê? Eu acho difícil que você fique 100% satisfeito com o seu trabalho um dia. Eu não sou uma artista com muitos trabalhos lançados ainda, mas eu já tive a oportunidade de conviver e tenho ainda a oportunidade de conviver com gente que lança seus trabalhos e vive ou exclusivamente de show ou vive de outros trabalhos em paralelo que também são do meio musical, mas que não são só de agenda de show. E eu já percebi, por toda a troca de experiência que eu já tive com essa galera, que a gente nunca tá 100% satisfeito com o nosso trabalho. Seja porque a gente acha que podia ter dado um pouco mais de atenção para aquela letra, ou para aquela melodia, ou para aquela harmonia, ou podia ter gravado mais uma vez aquela voz, ou podia ter acrescentado mais algum instrumento. E a gente precisa tentar achar esse equilíbrio entre o que a gente realmente almeja e aquilo que é realmente possível. Eu sempre fico pensando sobre o quanto a gente pode trabalhar dentro das nossas realidades. Por isso, vem o outro ponto que puxou do outro ponto. Por isso que é muito importante você se conhecer, você saber exatamente o que você gosta, quais são as suas referências musicais, saber o que você pretende sobre o trabalho que você está fazendo, estudar um pouco sobre mercado, pelo menos um pouco, se você tiver a fim de fazer uma música específica para mercado. Se você não tiver, tá tudo bem, você não é obrigado a fazer música para os grandes consumos do planeta, a não ser que você queira gravar comercial e ser capa de revista, aí você tem que se preocupar com isso mesmo. Mas é muito importante você saber quais são as suas limitações, o que você tem mais facilidade para fazer e o que você tem mais dificuldade para fazer. Tem gente que tem mais facilidade para escrever uma letra, então essa pessoa claramente não precisa trabalhar tanto mais a letra. Se você tem mais facilidade para criar melodias e harmonias, você obviamente tem que trabalhar uma outra coisa. Se você tem muita facilidade para compor e compõe coisas ótimas, talvez você precise trabalhar a sua imagem, ou talvez você precise pesquisar como você faz para lançar legalmente uma música sua. Sempre tem uma coisa para estudar, né, queridos? Estudar a gente já sabe que sempre tem para fazer. Por que
isso é tão importante? A arte, ela é um processo pessoal. O processo artístico, ele é um processo pessoal. Quanto mais você se desenvolve como pessoa, mais você vai se desenvolver como artista. Olhando para as suas limitações e para as suas dificuldades, melhor você vai lidar com elas e isso vai com certeza se refletir na sua arte. Se você tem sempre muita preocupação com a opinião dos outros, já passei muito por isso e eu ainda passo por isso, você provavelmente vai ficar muito parado, muito preso, vai demorar muito para produzir algum conteúdo artístico, algum material artístico, porque você sempre vai ter aquele medinho ali no fundo de será que isso aqui tá maneiro? Será que não tá? Só que, cara, um amigo meu recentemente me perguntou a seguinte coisa: Nina, você gosta das suas músicas? E eu fiquei assim, caraca, eu gosto, mas eu fico tão preocupada com o que as pessoas vão pensar que às vezes é difícil saber se eu tô gostando ou não. E, cara, isso tá muito errado, gente, muito errado, na moral. Faz o menor sentido. Faz o menor sentido. Se você gostar da sua arte, se você estiver satisfeito com a sua arte, é isso aí, cara. Porque sua arte, ela te representa, ela é a sua voz. E a sua voz é única. Você não precisa necessariamente ser igual a ninguém. Vai fazer o que você quiser da sua vida. Pelo amor de Deus, já tem tanta coisa pra fazer na vida que a gente não suporta. Se não tiver que ficar fazendo a música por causa dos outros, tem a menor condição, gente. E aí vem mais um pensamento pra fechar essa ideia, que essa ideia de que a composição vem do ar, do oxigênio, que o artista acorda, inspira aqui e sai a composição, ela é um tanto quanto falsa. Bem falcianinha mesmo. É claro que tem momentos em que você tá mais inspirado que o normal. Já aconteceu de eu sentar e escrever uma música inteira e pronto, a música tá lá. Mas essa não é a regra, gente. Composição se treina. Quanto mais você faz, mais você mesmo vai desenvolvendo a sua própria linguagem e você vai treinando isso, gente, ó. Ralando mesmo. E você vai aprendendo a lidar com o seu próprio processo criativo, que não necessariamente é igual ao de alguém. Foca no seu processo criativo. E por último, mesmo, porém não menos importante, se você é compositor como eu, você precisa se alimentar de coisas para você ter o que dizer ou para você ter como elaborar aquilo que você tem para dizer. Então você precisa ler coisas boas, pensar sobre as coisas, pensar sobre questões, escrever sobre o que você pensa, escrever sobre como você se sente sobre as coisas. Isso vai te ajudando a ter um panorama, uma visão daquilo que você quer falar. Já aconteceu muito comigo de começar a compor uma música e eu não consegui terminar essa música, porque eu não tinha um panorama geral do assunto, na minha perspectiva. Então é muito importante você estar sempre trabalhando para ter muito material para você falar. E mesmo que você seja um cantor-intérprete, você precisa sentir como aquela letra tá falando para você, dar aquela sentida básica. Ter a sua bagagem muito bem estabelecida na sua cabeça para você poder conseguir abordar esses temas com muita propriedade, como se a música fosse realmente sua e passar aquela mensagem por completo. Diante de todas essas coisas expostas, todos esses pontos maravilhosos que eu abordei aqui hoje, eu queria dizer o que para você? Eu quero te encorajar a fazer as coisas. Eu mesma preciso desse conselho, porque quanto mais a gente fizer, melhor a gente fica. Feito é melhor que perfeito. Beleza? Meu nome é Nina, eu sou cantora, compositora, professora de teoria e percepção musical. Me segue lá nas redes sociais, se inscreve no canal, muitos vídeos, toda sorte de vídeos. Beijo, gente. Tchau.